Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui esse trabalho, Viver com Saúde e Sabedoria. Estou aqui com os que trabalham aqui, né? E é bem interessante, porque um dos que trabalha aqui disse assim: por que não faz pergunta? Por que eu disse a ele? Porque ele mesmo não faz perguntas. E então a pergunta está liberada. A pessoa tem que lembrar assim, que ela pode fazer o que ela quer, ela pode fazer o que ela quer. E está relacionado assim, né? Fazer o quê? Então a gente tem que analisar assim. Viver com saúde e sabedoria está relacionado a pessoa também ser um pesquisador, porque se é uma criança, ela tem vontade de comer alguma coisa. Aquele adulto que é responsável por aquela criança tem que entender-se que aquele alimento, que aquela criança está tendo vontade de alimentá-lo, o adulto tem que saber que tem a matéria-prima que foi processada para fazer aquele alimento. E quando um alimento é processado, ele tem que ter alteração. Ele tem que ter o conservante, ele tem que ter o corante. Viver com saúde e sabedoria é o próprio adulto, é que tem que ter o conhecimento do alimento, para ele observando que se ele come o alimento que não foi alterado, ele não tem vontade de comer o subproduto do alimento. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então, não é não comer. Uma criança, por exemplo, não é falar com ela que ela não pode comer aquilo. Precisa de alimentar aquela criança de maneiras que ela fica nutrida. O nutrir, quer dizer, todos os dias a pessoa tem que estar qualificada no seu alimento. Essa é uma condição bem importante, porque no caso de criança fica fácil assim de a gente ir observando os alimentos que são vendidos para as crianças. São bonitos. As embalagens são maravilhosas. Então, o adulto precisa de comprar, porque a criança não entenderia, porque o colega come, leva na escola, mas o adulto tem que ter esse produto em casa, essa beleza, e mostrar para a criança que a vez seguinte que ele for com a criança ao supermercado, ele vê que aquele produto ainda está na geladeira, que ainda não foi consumido. Então, viver com saúde e sabedoria é todo um processo. E o adulto tem que lembrar assim, que nós também tem aquela referência assim, o cheiro, os olhos apetecem. Para que a pessoa não tenha necessidade de comer alimentos que não vai nutri-lo. Fica bem fácil assim da gente observar que tem determinados tipos de alimento que a pessoa alimenta esse tipo de alimento, no outro dia ela acorda com fome. Quer dizer, o jeito que aquele alimento foi processado, o que ingeriu aquele alimento, entra naquela condição de ter cedido propriedades para o metabolismo orgânico. Essa questão de ceder propriedade é uma coisa verdadeira, porque fica fácil assim da gente ir observando uma criança que dá antibiótico para ela. Ela teve um problema de garganta inflamado, algo assim, e o adulto dá para ela antibiótico. Essa é a solução. Se continua dando esses xaropes, o antibiótico para aquela criança, em poucos dias o adulto vê que o dente daquela criança vai diminuindo, vai perdendo a forma, e na sequência a criança perde os dentes. Muitos falam assim: na segunda dentição o dente vem bonito. Não vem, porque é de meu conhecimento, de conhecer muitos casos de adultos, que os dentes são feios. Não vem melhor a próxima dentição. O que o organismo fez para tirar os dentinhos daquela criança? O organismo trabalhou com um sistema de equilíbrio, porque o antibiótico é muito ácido, e para anular o ácido, então ele teve que ceder cálcio, porque
Nós sabemos assim que o ácido corrói. Então, se uma pessoa tem vontade de limpar um piso, ela usa o ácido. Quer dizer que nas proporções menores, na sequência, aquele dente daquela criança ou daquele adulto vai ficando assim. O tipo do alimento que nós ingerimos. Então, viver com saúde, a pessoa precisa de ela mesma ter interesse, porque muitos adultos envelhecidos caem e quebram uma parte do corpo. Normalmente é perto da bacia. Então, fala-se que aquele adulto caiu e quebrou a perna. O adulto caiu porque a perna quebrou. Porque se nós observarmos assim, um atleta, uma criança, quando ela cai, ela não bate a parte da bacia no chão. Então, aquela parte que bate no chão é a palma das mãos, é o rosto, é o joelho. Então, não é essa condição, nós tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando que viver com saúde e sabedoria é um procedimento de responsabilidade individual. O procedimento que processa os alimentos. Então, tem alimentos que a gente olha na caixinha, está 100% natural. Mas nós sabemos assim que se comprarmos aquele alimento e deixar ele fora da geladeira, exposto, no outro dia ele está alterado. Então, como dentro daquela caixinha está 100% natural, então foi colocado algo para que pudesse aquele alimento manter-se. A naturalidade. Então, nós tínhamos que perceber assim, quando uma pessoa está muito cansada, ela não pensa. Quando a pessoa está muito faminta, então o procedimento interno de anteriormente, antes daquela pessoa ficar faminta, ela tinha fome, ela alimentava. Então, com o procedimento do corpo de ter fome, ele soltar um ácido. Isso é uma condição bem interessante assim, porque tem fome e não alimenta, a pessoa vai ficando enraivecida, vai ficando a mudança da pessoa. Então, nós vamos tendo alteração com todas as coisas que nós fazemos. Então, se uma pessoa está tendo alteração, como é que ela vai pensar? Como é que ela vai ter um saber melhor? Então, nós tínhamos que lembrar assim, que precisamos sempre ter um saber melhor. Toda a época da nossa vida, o saber tem que estar em primeiro lugar. E tem aquela referência bem importante assim, né? Quando uma pessoa ainda fica enraivecida, essa pessoa, muitas vezes, ela ainda não é evoluída. Porque nós sabemos assim que aquele que ficou enraivecido, ele fala assim depois, não sei onde eu estava com a cabeça. Então, a pessoa perdeu a lucidez. Então, nós temos valores, e esses valores precisam de serem cultivados. A importância que cada um tem que ter é com ele mesmo, o jeito que ele tem o procedimento. Se nós temos vontade de melhorar os nossos descendentes, não é com omissão, porque os nossos descendentes aprendem aquilo que nós somos. E é bem importante a pessoa ir observando assim, que nós transmitimos para os nossos descendentes aquilo que nós somos. É isso que a pessoa precisaria de perceber com ela mesma, como ela está sendo, qual é o procedimento que ela precisa de continuar sendo. Então, tem algumas coisas assim que é muito importante, como, por exemplo, o alimentar direito. A estrutura que uma pessoa tem na vida não é no seu corpo físico, porque quando a pessoa coloca a estrutura da sua vida, das suas emoções no coração, altera o ritmo do coração. Se uma pessoa coloca a estrutura da sua vida no estômago, tem problema de saúde, problema de gastrite, tem outros problemas. Então, a estrutura da vida de uma pessoa
tem que estar em algo superior. Esse algo superior que eu utilizo é o livro Na Luz da Verdade. Esse livro, ele possibilita a pessoa mudar o grau em que ela se encontra. Nós temos que lembrarmos assim, numa sessão de trabalho, tem ali 10 funcionários, apresentam um item, um problema. Aquele que é responsável pela sessão, normalmente, com a vivência que ele tem, com as experiências de mais tempo de trabalho naquele setor, ele sabe a solução. Quer dizer que aquele tem um grau superior àquele que está precisando de ter a solução. Então, nós tínhamos que ter uma condição interna bem importante assim, de lembrar o grau em que eu me encontro. Então, eu não posso precipitar. Fica bem fácil assim, da gente ir observando que uma criança frequenta o ano inteiro o ambiente de ensino. Para ela mudar um grau, ela recebe supervisão na moradia, recebe supervisão na escola, e quando ela chega para a moradia novamente, ela continua recebendo supervisão. Essa supervisão nós podemos observar de uma maneira geral, que dura até aos 15 anos, mais ou menos. Depois os adultos param de nos supervisionar. Mas nós tínhamos que desenvolver um trabalho conosco mesmo, de ir percebendo como nós somos. Outra coisa bem interessante é que existe as influências. Então, viver com saúde e sabedoria é isso, diminuir as influências na nossa vida. Percebermos, assim, como nós somos, como nós estamos atuando e a maneira que nós precisamos de perceber o que eu preciso. Então, a primeira fase é o alimento adequado. E é muito importante a pessoa ir lembrando que para alimentar-se melhor, não precisa de mais recurso financeiro. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então, ter o conhecimento dos alimentos para poder melhorar a qualidade da nossa constituição, não quer dizer que a pessoa agora vai ter que fazer um desembolso maior. Isso é físico. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que ter uma ponderação. E a ponderação é aquela condição bem importante. Muitas vezes a pessoa acha assim que precisa de falar. E ela tem que falar, mas nós sabemos assim que tem um ensino popular que fala assim, aquele que sabe, pouco fala. O que acontece com esse ensino? Ele vê o grau daquele que está ouvindo. Então, ele vai falar na proporção daquele que tem a esse grau, o entendimento. Então, as falas, teríamos que ter essa condição assim. Então, viver com saúde é isso. É toda uma maneira, um jeito de viver, perceber o alimento que nós estamos ingerindo, a maneira que nós temos que ter para ficar com o nosso corpo mais fortalecido. Então, nós vamos terminar os trabalhos hoje e até a próxima. Muito grato, assim, a todos os senhores.